E o Senado voltou a debater nesta quinta-feira ações para ampliar a segurança em escolas e acabar com a violência em instituições de ensino. E sobre esse tema a gente conversa agora com uma das debatedoras nessa audiência no Congresso, a delegada de polícia Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora Raquel, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Agora, doutora, desde que esses mais recentes ataques em escolas foram registrados em Santa Catarina, aqui em São Paulo, e se juntaram a cerca de 12 atentados que foram realizados nos últimos 20 anos, até o final do ano passado, isso segundo um levantamento do Instituto Sou da Paz, essa questão da prevenção e formas de se combater a violência nas escolas tem centralizado boa parte dos debates, em todas as esferas de poder. E foi o caso dessa comissão do Senado, Comissão da Educação. Como foi essa audiência, doutora Raquel? E quais foram as principais conclusões que a senhora, parlamentares e outros participantes chegaram sobre formas mais eficazes para se combater novos ataques? Foi uma necessária iniciativa do Senado Federal, convidando vários atores de várias áreas, não só da segurança pública, mas da educação, medicina. Os senadores ali participaram para que cada um pudesse contribuir de uma forma a criarmos protocolo e normas para podermos ter segurança nas escolas. O que a gente percebe é que hoje é impossível falarmos em educação e dissociar a segurança da educação. Muitas vezes a gente percebe também que a segurança das escolas e dos alunos que estão nas escolas, elas ficam negligenciadas a partir do momento em que, de uma forma muito instintiva ou amadora, se faz essa segurança, tanto no entorno como nessas escolas. E a proposta, por mim colocada, em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, foi uma atenção especial à Polícia Judiciária, a informações que devem ser produzidas e que já existem um conteúdo de informações dentro da comunidade escolar, tanto pelos professores, alunos, pais de alunos irresponsáveis, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade escolar. Por quê? Porque ali você já pode ter um termômetro de situações que possam causar, sim, preocupação. E aqui eu posso elencar algumas situações, como, por exemplo, a falta de convivência social de alunos que são extremamente introspectivos, ou aqueles alunos que têm já uma tendência a ameaçar outros, praticar o bullying, situações também de alunos que se automutilam, se autoflagelam, ou notícias de assédio moral, assédio sexual, de violência sexual. Outras situações também de abandono por parte dos responsáveis ou pais. São várias outras situações também que são caracterizadas atos infracionais, como dentro da comunidade escolar, furtos, roubos, destruição do patrimônio da escola. São situações muito graves que já servem de alerta, e essas informações devem ser coletadas e, quando caracterizados atos infracionais, já direcionados à Polícia Judiciária, que é aquela que pode combater o crime antes mesmo do primeiro ato de violência. Agora, doutora Raquel, queria também trazer para essa discussão a sua avaliação acerca de vários itens que foram tratados ao longo dos últimos dias, como, por exemplo, a instalação de sistemas de detecção de metais, elevação do muro de escolas, ou até a utilização de seguranças ou policiais armados dentro das instituições de ensino. Nesta semana, o presidente Lula disse que o governo não quer transformar as escolas em prisões de segurança máxima, fazendo referência a essas ideias que vêm sendo ventiladas por alguns governadores que até se anteciparam e já estão reforçando as escolas, pelo menos em alguns estados, cito Minas Gerais e Santa Catarina. Como a senhora
avalia essa discussão e entende que a prevenção passa também pelo reforço nos sistemas de segurança? A senhora defende um homem armado em cada escola? Muito importante a sua pergunta, porque quando a gente fala em segurança, automaticamente nós visualizamos aquela polícia ostensiva preventiva, aquela polícia uniformizada, em que visualmente a gente consegue observar. Mas somente essa polícia ostensiva preventiva não basta para o sistema de segurança pública. A gente tem sim que atuar principalmente com a polícia de inteligência, com a polícia investigativa, com a polícia judiciária, ali através de monitoramentos, de controle de informações que são recepcionados, e ali mesmo sim a gente consegue prender os criminosos quando nas suas armações, junto com outros, estão anunciando práticas criminosas. Então, o que a gente percebe é que o holofote ele fica muito para o policiamento ostensivo preventivo, esquecendo que a segurança pública, prevista ali no artigo 144, diz muito claramente da importância da polícia judiciária, a polícia investigativa, a polícia que atua com inteligência. Claro que a gente tem que ter um debate, porque quando se fala em um policial armado dentro de escolas, outra interpretação equivocada pode ocorrer. No caso, um policiamento da educação. O que a gente fala é em segurança, em estarmos dando respaldo e segurança para as crianças, para os alunos, para aqueles que vão para as escolas, para os estabelecimentos de ensino. Afinal, os pais, quando mandam seus filhos para as escolas, os responsáveis que mandam seus filhos para as escolas, acreditam estar enviando para locais seguros, mas não é isso que a gente tem observado. Mas não só esse policiamento ostensivo, armado, mas também o controle e monitoramento de imagens, de informações, são tão eficazes ou até mais, porque a gente consegue prevenir, e não na atuação, na prática do crime ou na iminência, mas antes mesmo, antecipando o ato do criminoso. Agora, doutora Raquel, e esse controle e monitoramento no âmbito das redes sociais, é importante que esses movimentos aconteçam também? Hoje o debate está muito polarizado sobre se é preciso ou não que haja a responsabilização das redes sociais na disseminação de conteúdos de ódio, na disseminação de conteúdos que exaltem autores de massacres e os próprios atos de violência também. É preciso que haja esse monitoramento, que perfis suspeitos sejam investigados, ou isso é uma questão política polarizada que não precisa fazer parte do debate? Excelente tópico de abordagem. Eu vejo a necessidade da gente separar assuntos. Quando a gente percebe que muitas vezes tende a uma interpretação de censura ou de cerceamento de informações ou até mesmo um cerceamento da liberdade de expressão, claro que nós não podemos coadunar. Mas a gente percebe ainda uma deficiência dos estados, do próprio governo federal, investir em segurança pública, em polícia judiciária e dar o aparato necessário para que a população hoje esteja protegida. Hoje, claro que a criminalidade migrou muito para o campo cibernético, virtual, também atuando e os seus atos preparatórios estando ali através da internet, por diversos aplicativos que conseguem cooptar menores para a prática dos crimes, dos atos infracionais correlatos, e o que a gente precisa é o reforço dessa polícia que atua justamente com inteligência. Não necessariamente estamos no Estado democrático de direito. Se nós formos cercear a liberdade de uso da internet ou de acesso a informações, nós não estamos mais exercendo a nossa liberdade na plenitude em uma democracia. Mas, claro, fortalecer aquela instituição de Estado que tem toda a atribuição de poder ali identificar focos criminosos, mesmo que virtualmente. Pois é, agora, doutora, hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele concedeu uma coletiva e apresentou alguns números da Operação Escola Segura, que tem o objetivo justamente de apurar essas ameaças que são feitas, sobretudo,
pelas redes sociais, pelos dispositivos digitais. Ele passou um número que impressionou: 302 pessoas ou foram presas ou apreendidas por suspeita de participação, disseminação ou efetivo contato com algum tipo de participante de ataque a escolas. Como a senhora tem avaliado a postura do Ministério da Justiça? Essa operação vai ao encontro dessa ideia que a senhora defende de um trabalho mais efetivo da inteligência, e as propostas anunciadas durante a semana atendem minimamente o que se espera do Ministério da Justiça? O que mais precisa ser anunciado? Quais reforços são fundamentais nesse momento? O reforço no investimento, na estrutura das polícias judiciárias, dos seus respectivos estados e da Polícia Federal, esse reforço ele deve ser efetivo. Ele não pode ser um reforço midiático ou populista, pois a demanda hoje é justamente o medo dos pais responsáveis enviarem seus filhos para as escolas, mas permanente. Temos que ter uma segurança permanente, mas a sensação de insegurança latente está muito aflorada, justamente pelos últimos massacres covardes que o Brasil viu. Mas sem investimento e contratação de policiais, uma valorização desses policiais, a gente percebe que ela vai ficar volátil, simplesmente atendendo uma demanda temporária de temor da população. A população ela não pode estar insegura. Os pais eles não podem estar inseguros ao enviar os seus filhos para as escolas. Doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista, por trazer formas de se combater a violência nas escolas aqui no Jornal Jovem Pan. Seja sempre muito bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço e parabéns pela abordagem sempre muito pontual. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Boa noite e até a próxima.